Sejam todos bem-vindos à nossa reunião mensal do CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, uma realização da ACIPEC, Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. E lembrando a todos, então, que aproximador se refere àquela pessoa, aquele indivíduo, né, aquela consciência que participa da atividade energética APROCIM, que é uma atividade energética de assistência planetária. E dentro desse contexto, então, nós temos essas reuniões, estamos na 14ª versão dessa reunião, e vamos, então, iniciando o nosso encontro e colocando que tudo que nós vamos apresentar, relatos, pesquisas, todo esse assunto de reflexão, tem que ser feito dentro do princípio da descrença, onde não devemos acreditar em nada do que vai ser falado aqui, do que vai ser colocado aqui, mas que a gente esteja aberto a essas informações e fazer, então, as nossas autovivências, as nossas autopesquisas, dentro de uma análise, uma reflexão, procurando observar se tem lógica, se faz sentido para vocês, e então, assim, realizar a autoexperimentação e fazer as suas próprias conclusões, ok? Bom, o objetivo do Colégio Virtual dos Aproximadores, então, a princípio, é uma reunião entre os aproximadores e entre pessoas interessadas em conhecer esse trabalho da APROCIM, e que, inclusive, estamos já na finalização do Manual da APROCIM, que é a Técnica Energética Planetária, e com isso, então, também os interessados poderão fortalecer mais o seu conhecimento dentro dessa nova perspectiva interassistencial planetária, dentro desse novo momento da sociedade planetária. Então, o objetivo, assim, de um modo geral, se refere ao encontro fraterno, interassistencial entre todos, aproximadores ou não, onde, então, a gente coloca a possibilidade de cada um que houver interesse fazer os seus relatos, né, da sua performance evolutiva, tanto dentro da APROCIM, como pesquisas pessoais, né, pesquisas de grupo karma ou grupal, familiar, profissional, enfim, qualquer tema evolutivo está aberto para ser relatado no CVA, Colégio Virtual de Aproximadores. E, com isso tudo, incentivando a pesquisa e, principalmente, a autopesquisa. E hoje, então, nós teremos, iniciando o CVA, tá, o tema Ferramentas Organizacionais para Desenvolvimento da Escrita pelo aproximador de Brasília, Carlos Menezes. E vamos passando, então, a apresentação para o Carlos. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Você está sem som, Carlos. Microfone, Carlos. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos aproximadores, bom dia aos estudantes da Conscienciologia no Cotidiano e todos que nos assistem, né? A ideia dessa minha pequena apresentação é mostrar as ferramentas que eu uso no dia a dia, né? Vou compartilhar aqui. Ok. Então, a ideia é mostrar as ferramentas que eu uso no dia a dia para escrita, né? Eu já estou escrevendo desde 2019, eu escrevo em janeiro, bem ativamente, todos os dias, né? E de um ano para cá eu comecei a usar outras ferramentas, todas as ferramentas gratuitas do Google, né? Vamos demonstrar para vocês todas elas, as que eu uso, que facilitam no dia a dia, facilitam a vida da gente para escrever, né? Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar se chama Trello. Eu vou colocar aqui Trello. Que ferramenta é essa? É uma ferramenta organizacional para trabalhar em equipe e para organizar os projetos que você tem. Por exemplo, eu tenho aqui plano geral para escrita e organizador de tarefas. Esse organizador de tarefas são minhas coisas pessoais, de dia a dia, tarefas,
né? E o plano geral para escrita é o que eu uso para escrever os meus projetos. Vou clicar aqui. Ok. Vou explicar para vocês o que é Kanban. Kanban é uma maneira de se organizar, é oriental, que ele usa colunas, vocês estão vendo aqui que tem colunas, e usa cartões. Por exemplo, tem aqui a palestra, deixa eu até voltar para cá, ó, é um cartão. Ideias em construção. Então, eu tenho várias ideias para artigos, para verbete, e eu construí aqui esse cartão, que é do apresentação de hoje. Como eu vou fazer agora, vai estar em andamento, eu arrasto ele para a coluna de andamento, em andamento. E vou falar, desenvolver aqui. Quando terminar, eu arrasto para finalizar. Então, vou clicar aqui no cartão, ele vai abrir. Temos aqui a apresentação CVA, uma descrição e os itens que eu vou discorrer durante a palestra. À medida que eu vou discorrendo sobre o item, eu clico aqui, concluído, concluído. No dia a dia, você pode criar os itens, os capítulos do seu livro, você coloca aqui. E à medida que você for fazendo os capítulos, você vai ticando, né? Dizendo que está pronto. Eu vou voltar aqui e nós vamos iniciar aqui, né? Apresentação do CVA sobre ferramentas organizacionais, né? A TARES escrita, né, alcança muito mais pessoas do que a individual, por isso é importante a gente escrever, né, a gestão pessoal, né? E o intuito dessa apresentação é apresentar essas ferramentas, né? Eu tenho algumas, eu vou até colar aqui para vocês, eu tenho alguns outros sites que eu uso para enriquecer aquilo que eu estou escrevendo. Vou clicar aqui em editar para vocês verem, são outros sites de outras instituições, onde você pode pegar definologias de verbetes para você colocar nos seus livros ou artigos, dicionário de neologismos, referências bibliográficas, ó, tá os links aqui embaixo, e a revista Consciência, né? Até coloquei aqui, atenção, colar no grupo do WhatsApp. Eu vou copiar aqui, já vou colar para vocês, que é muito útil. Ok. Salvar. Então vamos lá para o nosso primeiro item, né? Uma das primeiras ferramentas que eu uso é o mapa mental Mind Map do Google. Ele se integra ao Google Drive e ele facilita a criação de mapas mentais, né? Eu vou abrir agora, mostrar para vocês o que é o Mind Map. Primeiro vamos entrar no Google Drive. Google Drive é o quê? É como se fosse um espaço que você tem na nuvem para gravar seus arquivos. Você não grava seus arquivos no notebook, no celular? Esse é um espaço na nuvem. Quando fala da nuvem, é porque está nos servidores do Google, nos servidores da Microsoft, né? Então, todo mundo que tiver uma conta no Google, por exemplo, você tem Gmail, @gmail.com. Você tem esse espaço aqui de 17 GB. Você tem o Google Docs, que eu vou falar dele, que você pode fazer documentos, que você pode fazer planilhas, né? E tem toda uma série de ferramentas da Google. Então, eu quero fazer um mapa mental, que foi o primeiro item nosso lá, né? Vamos voltar de novo aqui, ó, mapa mental. Vamos criar, então, um mapa mental. Você vem aqui em novo. Eu já tenho várias ferramentas aqui, tem que ser instaladas, isso depois a gente pode mostrar como é que se faz isso. Mind Map 2.0. Ó, clica nele. Está lendo aqui, está pensando. Ok. Então, ele clicou aqui. Essa seria a raiz do seu mapa mental. Então, você pode clicar dentro e escrever a primeira ideia do seu livro aqui. Digamos que sejam pilares da conscienciologia. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar para a gente ver. Pilares da conscienciologia. Aí você pensa, sobre o que eu vou escrever? Vou criar aqui itens, por exemplo, ideias, né? Ideias para capítulos. Né? Aí você tem uma primeira ideia. O primeiro capítulo, né? Eu vou falar sobre... Vou escrever aqui energia, né? Energia, que é importante. Clico de novo, ideias para capítulo. Vou falar sobre vidas passadas. Note que ele criou aqui uma aba, ele vai linkando, né? Vou falar
sobre energia, vidas passadas. Vou falar sobre grupo kármico. Nesse momento, você tem que ir jogando as ideias sem criar muito critério. Você está fazendo um brainstorm, né? Que vão ter tempestade de ideias. Você vai colocando. Você pode arrastar, botar do outro lado. Você clica, arrasta, coloca da forma que você quiser. Você pode, dentro do grupo kármico. Vou falar da família. Vou falar de amigos. E aí você vai criando, né, esses itens. Tem muitas outras ferramentas dentro de mapas mentais, né, que você pode criar notas aqui dentro, né? Você clica aqui, vou criar uma nota, né? Editar nota. Bora. Aqui, ó, edit note, é aqui. Aí você pode colocar vidas passadas, né? Discorrer sobre o tema, dar exemplos. E você vai criando seu mapa mental, que você vai criando capítulos, ou o artigo, os itens do artigo. E, né, você vai embora aí, só fazendo seu brainstorm e pensando. Eu vou mostrar um dos meus para vocês terem uma ideia. Vou sair, não vai salvar aqui. Ele volta para o Google Drive e eu vou escolher um aqui que tenha... Eu tenho um que chama Brainstorm aqui, que é bem interessante. Esse Brainstorm, eu já trabalho com ele há uns 3 anos que eu uso ele. O Google hoje está devagar, não está querendo trabalhar, não. Beleza. Tá. Então, por exemplo, esse brainstorm era sobre mim mesmo, a minha gestão pessoal, né? Então, fases de amadurecimento, eu coloquei um item sexo, religião, escolaridade, personalidade. Vou abrir aqui personalidade. Clique em personalidade, nesse item aqui, e ele expande lá. Eu vou diminuir para vocês verem melhor. Já expandiu ali. Vou expandir mais um depois, ó. E dentro de cada item pode ter subitem. E cada item outro subitem. Para quê? Para você ter uma ideia geral sobre o que você está escrevendo. Aqui. Sou o Carlos, Grupo Karma, colegas de voleibol, colegas na igreja, familiares. Eu fui relacionando todo mundo que eu lembrava, relacionamentos amorosos, colegas, e fui gerando a minha pesquisa aqui, para depois eu passar para o meu livro, né? Tem outros aqui, eu vou diminuir bastante para vocês verem outros que eu tenho aqui, outros mapas mentais. Ó. Alguns são mais pessoais, por isso que eu não vou dar zoom nele, mas você pode criar vários aqui dentro. Essa é uma ferramenta para você pensar, tudo que vem na mente você vai colocando, vai criando conexões, você pode mudar as conexões. Ela é uma ferramenta fantástica, eu gosto muito do mapa mental. Eu vou fechar aqui, o Google Drive vai fechar de novo, e vamos lá para nosso Trello. Então, mapas mentais, já foi. Google Keep, que é do Google, que é para você fazer notas, que é muito bom. Você chega, keepgoogle.com. O que é nota? Eu quero fazer uma anotação, eu vou diminuir um pouco aqui para vocês terem uma noção. Eu quero fazer uma anotação qualquer. Criar uma nota. Clicou aqui, deu um título, né? Um título qualquer, teste de anotação. E você cria a anotação da forma que você quiser. Aí ele criou a anotação aqui, ó. Tá vendo? Né? Teste de anotação. O que eu faço com o Google Keep? Eu por cores, eu separo o que eu estou escrevendo. Esse aqui é da minha GESCOM, esse aqui é de assistência, esse cinza é de intrusão persênica, esse amarelo é como sobrepairar. E eu crio também aqui esse bookmarkzinho aqui, por exemplo, ó. Livro GESCOM pessoal. Só tem azul porque é da minha bibliografia. Tem muita coisa que eu botar no meu livro. Cada um desses aqui é um texto que eu escrevi, né? Tá com a letrinha pequena para vocês terem uma ideia. E se eu clicar, por exemplo, em outro aqui, livro sobre pairamento. Aí eu escolhi a cor amarela, tá aqui. Todo dia eu escrevo um desses, eu vou mostrar para vocês onde é que eu anoto. O Google Keep é um livro, é um caderno de anotações, é um notepad, é só para isso. Ele só tem um título e o texto. E você escolhe a corzinha aqui, ó. Escolhe a cor que você quiser. Né?
Por que ele é prático? Você usa ele no celular. No celular você tem o Google Keep, você abriu o celular, clicou lá, fez a sua nota ou gravou a sua nota, muito rápido, e acessa aqui pelo notebook também, certo? Eu separo por livros ou por e-books, eu estou escrevendo alguns também. O manual da Procin, algumas coisas que eu escrevi também estão aqui. O plano geral que eu uso para controlar o que eu escrevo também está aqui, né, em cores, é aqui o que eu vou desenvolvendo. Então, é uma ferramenta de escrita. Conhecer o Google Keep. Depois, pessoal, se vocês quiserem tirar dúvidas e tal, a gente tira. Não hoje, que hoje o horário é apertado, mas podem me chamar no grupo e eu mostro novamente e tal. É muito... Vamos clicar aqui, Google Keep já foi. Google Drive é aquele que eu abri onde que eu falei para vocês, que é o diretório virtual, onde vocês arquivam suas coisas, gravam suas coisas. Se você tem um Gmail, você tem acesso ao Google Drive, ok? Vamos clicar aqui também. Google Docs, vamos abrir aqui. Aliás, vamos fazer juntando duas coisas aqui. O Keep, ele é da Google. O Google Docs é o Word da Microsoft. É a mesma coisa, tem um pouco menos de recurso, mas ele faz a mesma coisa, ok? O Google Keep, ele tem aqui. O que você pode fazer? Você está escrevendo, eu estava escrevendo aqui sobre igrejas neopentecostais atuais e suas mudanças, a música, PNL e tudo mais. Aí você fez sua nota, já escreveu um pouco. Eu quero ir para o Google Docs. Aí você clica nos três pontinhos e fala copiar para os documentos Google. Você clica, ele está copiando, ele vai abrir um documento lá. Aí você abrir documento. Note aqui, ó, docsgoogle.com, ele pegou o título aqui e já trouxe aqui. Note que ele tem, você pode mudar o título da letra, o tamanho, se é negrito, se é itálico. É um Word online que você pode usar pelo seu celular, pelo notebook. É melhor de digitar. Eu, particularmente, gosto do fundo preto com a letra branca, porque à noite é tranquilo, não fica aquele brilho nos olhos, né? Então, são duas ferramentas que se integram perfeitamente. Do Google Keep, você manda criar o documento e ele está gravado no Google Drive, como se fosse o diretóriozinho do seu notebook. É muito bom, muito prático, né? Vamos fechar aqui e voltar para a nossa listinha. Abrir aqui de novo e ticar lá. Ok, já vemos do Google Docs também. O Trello é esse primeiro, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou dentro dele, que é o de ferramentas aqui, que é o de ferramenta organizacional, né, que você vai passando de uma coluna para a outra. Nós estamos em andamento aqui. Vou clicar novamente. Né? Já mostrei o Trello para vocês. Ok. A técnica da escrita, né? Eu já criei um mapinha lá, só para vocês terem uma ideia, muito simplesinho, né? Lista de capítulos a ser escritos e tal. E essa foi a primeira parte. A segunda, né? Criar uma anotação no Google Keep. Mostrei para vocês que no Keep, o Keep é aquele do dia a dia. Você está no metrô, você está na fila, poxa, vou ver uma ideia aqui. Abre no celular o Google Keep e digita, igual você mandar sua mensagem. Tal. Fecha. Teve outra ideia, vai lá, anota de novo. Eu sempre digo para as pessoas, se você quiser ter muitas anotações de fenômenos, tudo, você tem que anotar tudo. Se você tiver uma projeção no meio da noite, abre o Google Keep, anote tudo. Teve uma clarividência, teve uma intuição, teve uma sincronicidade, anote tudo no Google Keep. Porque mais para frente você pode usar isso para a sua pesquisa, com um artigo, né? Depois da escrita de vários capítulos, vocês viram lá aquele monte de escrita de quadrinhos coloridos no Google Keep, eu crio um Google Docs com o nome do livro, incluo os capítulos, né? E aí eu vou montando o livro para fazer revisões, né? Relembrando que o Google Docs é o Word da Microsoft, que todo mundo conhece há 20 anos. Né? O Google Docs cria planilhas também. Vou mostrar minha planilha de fenômenos já para vocês. Então, já mostrei o Google Docs também, né? E o Trello, né, é o conceito de Kanban, que eu falei para vocês, que você cria a ideia, depois você move para andamento, depois você move para finalizar, né? Então, são essas ferramentas que eu uso. O Keep, Google Keep, Google Docs, uso o Trello, né?
Para quê? Para sempre estar dinamizando a maneira de escrever, facilitando. Eu uso muito gravar também. Às vezes eu estou dirigindo e estou com uma ideia. Falei, poxa, eu quero gravar. Eu pego o celular, boto aqui perto do cinto de segurança aqui e vou dirigindo e conversando. Tá. Já escrevi muito assim, que aqui em Brasília as distâncias são longas. Então, você vai falando, vai gravando, depois você ouve o que escreveu e gera um capítulo, gera vários capítulos, né? É isso. A minha técnica de autopesquisa, né? Vou mostrar para vocês o meu diário de anotações. É uma planilha. Diário Excel. Esse aqui. Essa planilha está online também. É minha, né? Só eu que tenho acesso. Mas não é o Excel. Estava Excel porque antigamente eu usava o Excel. Agora eu uso o Google Planilhas. O que eu ponho na minha planilha? Eu ponho o fenômeno. Aqui no caso é a TENET, que eu anoto. Né? Ó, tem retrocognição, sincronicidade, projeção. Eu ponho a data, eu faço uma descrição. E o que eu estou fazendo atualmente? Deixa eu chegar no mês que eu já estou. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu dia a dia. Já estamos terminando, pessoal. Em andamento. Todo dia eu entro aqui nesse livro Cristão, Ateu, Conscienciólogo, que é o que eu estou trabalhando agora. Vejo o capítulo que eu tenho que escrever. Note que eu já tiquei vários, o que eu tenho que escrever e o que eu tenho que revisar. Então, todo dia eu pego um, de segunda a sexta, e trabalho nele. E vou ticando, certo? Outra coisa que eu faço. Eu tenho uns e-books que eu estou criando também com base nas apresentações que eu fiz, no CVA. Todo dia eu trabalho um pouco neles, eu tenho até que falar com vocês depois, sobre essa ideia que eu tive de criar e-books das apresentações, né? E eu tenho a pesquisa nesse meu diário, esse que eu acabei de mostrar para vocês, ó, que tem fenômeno, data, descrição, observação, palavras-chave e tal, né? O que acontece? Eu estou revisando todas as minhas anotações desde que eu comecei a escrever esse diário aqui. Então, todo dia eu faço um mês do passado. Por exemplo, janeiro de 2021 eu fiz na sexta, dezembro de 2021, isso. Em dezembro de 2020 eu fiz na sexta e tal. Na segunda, eu vou pegar fevereiro de 2021. Então eu venho aqui, deixa eu subir aqui, fevereiro de 2021. O que eu estou fazendo? Eu estou relendo a minha pesquisa cada dia de um mês em um dia. Por quê? Porque eu estou tirando a que eu acho mais interessante, seja projeção, seja TENEP, seja sincronicidade, o que for. Eu estou retirando, estou colocando uma marca aqui, eu coloco, quando é projeção, eu coloco projeção 1, para depois eu fazer disso um e-book também. E você reler a sua autopesquisa é muito bom, é muito importante, porque você faz conexões. Poxa, 2 anos atrás eu tive uma projeção com o Gotthard. Aí, quando é agora, tive outra projeção com o Gotthard. Tem conexão? Quantas eu já tive com o Gotthard? O Gotthard é meu amigo do peito, né? Então, você vai fazer esse link, né? Quando a gente tem retrocognições, você tem flashes. Então, se você tem tudo isso à mão e você relê a sua pesquisa, você vai unindo tudo isso. Então, eu estou fazendo esse trabalho também de ler toda a minha autopesquisa, né? E hoje estou aqui falando um pouquinho para vocês as ferramentas que eu uso, né? Voltando aqui para o nosso checklist, né? O que a gente vai fazer, nós vamos ticando. Então, anotações no diário, está aqui. Fazer anotação dos fenômenos vivenciados na TENET, anotação do KIPS, clarividência e tal, está aqui. Revisão da autopesquisa, né? A gente tem que fazer isso no mínimo mensalmente, eu faço diariamente, porque eu já fiz muitas conexões, porque eu trabalho isso todo dia. Então, pessoal, eu uso essas ferramentas para facilitar o meu dia. Eu queria mostrar para vocês as que eu uso. Todas são gratuitas, inclusive o Trello. Se você pagar, você vai ter alguns upgrades no que você pode usar lá de ferramentas no Trello. Mas se não pagar, ele também funciona perfeitamente. Então, terminou a apresentação, nós estamos em andamento, né? Arrastou para cá, finalizado. Você pode criar outras colunas, em vez de andamento para finalizado, em andamento, cria uma coluna em revisão 2, depois finalizado. É uma ferramenta sensacional, tem muitos
muita gente falando da ferramenta no YouTube, ensinando e tal. E era isso que eu queria trazer para vocês, uma maneira de melhorar a escrita, né? Ser mais profissional no uso de ferramentas. Claro que eu falei para vocês, de segunda a sexta eu escrevo metodicamente, mas sábado e domingo veio uma ideia, veio alguma inspiração, eu vou lá e escrevo, né? Eu acho que escrever tem que ser o dia todo, não é só um momento. Não, eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar falando novamente aqui no CVA. Abraço. Então, Carlos, nós agradecemos a sua apresentação, muito bacana, muito importante. Eu acho que todos nós, né, que estamos dentro de uma proposta aí de interassistencialidade, a gente deveria, né, se aprimorar quanto à tecnicidade interassistencial, ou seja, os recursos, né, que a gente pode utilizar para efetivar uma qualificação da nossa assistência, né? Então, muito bacana, muito assim simples e prática e organizacional, e a gente só parabeniza você pela sua boa vontade e pela sua colocação aí, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu quero parabenizar e também dizer que ó, tem muito material lá para você compartilhar com a gente, experiências para os próximos CVA. É muito bacana isso, porque é o que você fala, você anota tudo, você tem material para utilizar para tudo, né? Tanto para livro, para e-book, palestra, para compartilhar aí com os aproximadores no CVA. Muito bom. Parabéns, viu, Carlos? Muito obrigada. A gente também pode estar esperando um curso aí seu, né? Como também a gente otimizar a nossa escrita no dia a dia, entendeu? Então é bacana, isso faz parte da conscienciologia no dia a dia. É exatamente o que o Carlos colocou, né? A versão técnica, vamos dizer assim, da conscienciologia no cotidiano, no dia a dia, né? Muito bom, muito bacana mesmo. O Gotardo queria comentar, como não deixaria de comentar, o grande amigo Gotardo. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Todos são meus amigos, o Carlos é um pouquinho diferente, né? Amigo de outras vidas, inclusive, né? Mas muito oportuna. Sinto uma lástima apenas, né, de entrar em contato com esse tipo de técnica agora, nesse momento, mais assim, eu vou procurar me assessorar muito com isso, né, Carlos, e vou te usar e abusar de você, viu, em breve, viu, com certeza. Né? Parabéns pelo belo trabalho, tá? Vai ser muito útil para mim, eu vejo, sim, né? Mas eu fiquei preocupado com uma coisa, meu amigo. Você dirigindo e gravando no celular, isso me preocupou. Mas Só isso. eu não estou digitando, não. Eu sei. Não, mas mas assim, a única coisa que eu observei, né? E naquele seu relato, eu olhei um pouquinho fundo no que você escreveu, né? Você realmente passou por alguma religião, né, meu amigo? Muitas. Isso deu para ver, mas tudo bem, faz parte, né? Mas beleza. Novamente, meus parabéns. Para mim, foi muito oportuno, tá? E vou me utilizar dessas ferramentas com certeza, né? E te prepara que eu vou te incomodar dia a dia, viu? Eu quero que todos que queiram mexer com qualquer uma dessas me chamem no privado. Carlos, eu não entendi como é que usa esse negócio, esse trem que os mineiros dizem. E eu explico, eu dou exemplo. Eu quero que todo mundo seja tecnológico. Porque o que não falta é tecnologia no extrafísico. Então, bora usar a nossa aqui do intrafísico aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa, perguntar? Só rapidamente parabenizar o Carlos aí, muito bom, muito. Fiquei meio perdida porque eu tenho uma grande dificuldade. Foi muito rápido, mas legal saber que existem essas tecnologias, sim, esses programas todos. Vou me aprofundar um pouco para me organizar mais. Que bom, bacana. Muito obrigada mesmo, Carlos. Obrigada por compartilhar com a gente. Legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tudo bem, então vamos dando sequência ao CVA e colocando, né, como o Carlos deu toda essa
essa visão de evolução tecnológica, né, em relação à escrita. E lembrando, então, que na vida tudo evolui, né? Tudo que existe na vida evolui, quer sejam coisas teóricas, materiais, aí que se chama as vercons, né? Verdades relativas pessoais de ponta. E, então, a evolução faz parte de tudo no todo, né? Então, a gente, dentro do conceito também de cidadania, a gente observa que existe uma evolução na conceituação de cidadania. Existe uma evolução no conceito de interassistencialidade. Então, tudo evolui, né, da melhor maneira possível. E dentro desse aspecto evolutivo é que a gente vai comentar hoje sobre a oficina, que seria a oficina da cidadania multidimensional, uma visão um pouco mais evoluída no conceito de cidadania e no conceito próprio também de oficina. Então, a gente sabe que a oficina é aquele local onde se realiza conserto, né? Onde se conserta, onde se renova, onde se atualiza, né? Onde se aprimora. Então, esse é o conceito de oficina, o conceito convencional de oficina. E não seria diferente quando a gente coloca o conceito de oficina dentro de um novo conceito, que é o da cidadania multidimensional. Então, dentro desse aspecto, a gente vai continuando, lembrando que o conceito convencional de cidadão é um conceito muito abrangente já para a nossa sociedade. Então, veja bem, dentro do conceito de deveres do cidadão brasileiro, nós temos aqui a Constituição Federal do Brasil de 1988, que coloca o seguinte aspecto do dever do cidadão, do indivíduo, da pessoa que convive, né, no Brasil e que vive no Brasil. Então, a convivialidade do brasileiro, né, a convivência diária se faz em cima dessas normas que são os deveres do cidadão brasileiro. E entre esses deveres nós temos lá o número 1, que seria colaborar com as autoridades. O que seria colaborar com as autoridades? Então, todo o aspecto, né, de organização, de legislação, nós devemos ter uma participação bem ativa e não simplesmente passiva. Então, já dentro do conceito de uma sociedade convencional, a gente já vê que a gente dentro do aspecto convencional de deveres, a gente está muito distante ainda, mesmo no convencional. Por quê? Todos nós colaboramos com as autoridades, não é? Então, colaborar também significa fazer assistência, né? Então, nós fazemos a nossa parte assistencial relativa a objetivos de legislação, de manutenção, a gente participa desse conceito. E também o segundo item ali dos deveres é proteger a natureza. Nós estamos protegendo a natureza, nós temos essa atitude de assistir a natureza. Veja só, são conceitos convencionais, mas você vê a maioria das pessoas depredando a natureza, não colaborando com as autoridades, entendeu? E o terceiro item, proteger o patrimônio público e social do país. Então, são deveres, assim, que mesmo tendo um aspecto convencional, são profundos, né? E nós também estamos ainda, de um modo geral, muito distante de realizar ou de complementar essa questão toda de proteger o patrimônio público. Você vê a pichação que existe em todos os patrimônios públicos, né? Uma degradação total. E, às vezes, até por conta das autoridades. Elas não disponibilizam recursos para que se proteja, que se preserve o próprio patrimônio público, né? E social também do país. Então, a gente está também, assim, muito distante ainda de realizar esse tipo de coisa a contento, né? Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Então, ter a isenção e se posicionar no anonimato. Então, às vezes, isso tudo a gente para pensar, é de 1988, mas tudo isso também está embasado nos direitos humanos, que já é muito mais antigo.
Então, o que significa? No papel está escrito tudo isso, mas a gente, na prática, na teática, a gente realmente se comporta dessa maneira? Então, esse é o conceito de cidadão convencional, principalmente no aspecto aqui do Brasil, né, da Federação Brasileira. Então, a gente, dentro dessa visão convencional, a gente vai estudar a questão da cidadania multidimensional. Então, nós estamos, só voltando um pouquinho, nós estamos entendendo aqui na cidadania convencional uma ética, né? O indivíduo tem a sua ética, e a gente pode chamar isso de egoética, é a ética pessoal. Então, você vê a ética das pessoas que se comportam dentro da sociedade brasileira, não estão nem aí com nada e nem com ninguém, não é? Então, é egoética. E tem famílias que também têm o seu código ético familiar. Determinada família se dedica, geralmente, à religião, então todos os pertencentes da família buscam o lado religioso, que não está nada errado, não somos contra, mas, enfim, é um exemplo que a gente está dando de uma ética da família, né? Eles procuram seguir conceitos religiosos. A outra família procura mais assim, todos eles dentro de uma parte mais profissional. Todos são advogados, ou a maioria advogado, a maioria professor, e tem família que não faz também, não tem essa condição, ou tem uma outra visão de não fazer nada. Então, na família, ninguém quer saber de nada, ninguém faz nada, então seria uma ética grupal, não é? E quando a gente estende, então, o conceito de cidadania, a gente vai partir estendendo também um conceito de cosmoética. Então, já não é mais a egoética, nem a grupoética, mas sim a ética, né, de uma condição mais cósmica, mais planetária. Então, seria a cosmoética. Então, a cidadania multidimensional, ela se preocupa com essa cosmoética, e não somente com a egoética e com a grupoética, mas também com a cosmoética. E dentro do aspecto da cosmoética, a gente volta, né, fazendo um link com os deveres do cidadão normal. O cidadão normal colabora com as autoridades. O cidadão multidimensional tem que, por vigência, né, de reflexo desse conceito de cidadania, ele tem que colaborar com as autoridades cósmicas, entendeu? Não é mais com o prefeito, com o vereador, com o governador, com o presidente, mas, enfim, ele tem que, ou deve colaborar dentro do conceito de cidadania, que é uma expansão do conceito normal, convencional de cidadania, ela deve ou tem que colaborar com as autoridades cósmicas, que são serenões, consciências livres, amparadores, né, diretores ou paradiretores, como a gente chama. Então, esse conceito ele amplia muito. E quando a gente, então, fala de assistência cósmica pela expansão do conceito de cidadania, a gente fala de reurbanização extrafísica, ou seja, também contribuir com as reurbanizações extrafísicas, com a limpeza dos ambientes extrafísicos, com a parageografia dos ambientes extrafísicos. Assim como o cidadão convencional tem que preservar, né, a parte de física, de governamental, municipal e assim por diante, nós também, como cidadãos ou cidadãos multidimensionais, contribuir também com a parageografia, o paraambiente, ou seja, ambiente extrafísico, e também a assistência às consciências extrafísicas. Então, também é um papel dentro dos paradeveres e paradireitos do cidadão multidimensional. Então, é assim, dentro do processo de reurbanização extrafísica, a gente vai ver que nós podemos contribuir assistencialmente com as reurbanizações extrafísicas. E as reurbanizações intrafísicas correspondentes ou reflexivas. Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda lá no extrafísico, a gente pode também ajudar no intrafísico.
Por quê? Porque a reurbanização extrafísica, no reflexo intrafísico, ela promove novas tecnologias dentro do aspecto da agricultura. Então, à medida que a gente vai fazendo uma limpeza no extrafísico, ajudando o trabalho de limpeza no extrafísico, também vai promovendo uma limpeza no intrafísico. E também nós podemos ajudar na limpeza do intrafísico. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso dentro da área da agricultura, dentro da área de ciência e tecnologia, dentro da área de pesquisa da direitologia, da ecologia, entendeu? Da educação pública, da política de governo, dentro do aspecto previdenciário, dentro do aspecto básico, né, de saneamento, de saúde pública, segurança pública, de comunicações, telecomunicações, do transporte urbano. Então, tudo isso, com a reurbanização extrafísica, existe uma tendência natural de tudo isso melhorar no intrafísico. E a gente também, dentro dessa proposta de assistência, a gente também assistir todas essas áreas dentro da sociedade planetária, a área da agricultura, da ciência e assim por diante. Então, quando a gente começa a entender um pouco, expandir um pouco essa visão do conceito de cidadania, passando a cidadão multidimensional, a gente já vê que a gente teria um para-direito, né, no sentido, e um para-dever, no sentido de também assistir todas essas áreas sociais da sociedade planetária. Bom, e quando a gente passa a pensar nisso, que a gente poderia, como cidadão multidimensional, também auxiliar a preservação disso tudo e a melhoria, a gente tem que pensar, então, quem está por trás disso tudo, intrafisicamente, é o que a gente chama de administração pública. E a administração pública é um conceito da área do direito, é uma abordagem social dentro de uma ciência social que é a direitologia. Então, a administração pública está dentro da área do direito, da direitologia. E ela descreve, né, que a administração pública seria um conjunto de agentes, né, de serviços e órgãos instituídos pelo Estado, com o objetivo, né, com a finalidade de fazer uma gestão, né, de certas áreas de uma sociedade. Então, tem a administração pública relativa à educação, à saúde, cultura, ciência e assim por diante. Por outro lado, já como cidadão multidimensional, né, ou como um para-cidadão e também uma cidadania cósmica, entra a questão da para-administração pública, que é um conceito da CIPEC, que seria o quê? A proposta de um novo campo de estudo dentro da especialidade agora para a direitologia. A administração pública é direitologia, portanto, a para-administração pública seria relativa à para-direitologia, utilizada, né, para descrever a possível atividade em conjunto agora de consciências intrafísicas e extrafísicas, dentro de tarefas assistenciais, constituindo equipes intrafísicas e equipes extrafísicas com uma max proex, uma programação existencial ampla, né, com o objetivo de contribuir assistencialmente ao modo de uma paragestão pública multidimensional, segundo obedecendo os preceitos das leis cósmicas, em certas áreas da sociedade também, como educação, saúde, cultura, política, meio ambiente, assim por diante, né? E, geralmente, de um setor holopensênico pré-estabelecido. Então, na cidade de Jundiaí, nós temos a administração pública e nós, como cidadão multidimensional, temos também uma participação na para-administração pública, ou seja, fazendo parte de uma equipe intrafísica anexada ou conectada com uma equipe extrafísica com a finalidade de ajudar na reurbanização extrafísica e, principalmente, no seu reflexo intrafísico. É que se como a nossa participação fosse ajudar, acelerar o processo da reurbanização extrafísica e o seu reflexo no intrafísico. Então, é uma nova fase que a gente está colocando para a administração pública.
não é? Bom, e a gente sabe, então, que a administração pública convencional tem a figura do gestor público, que seria um profissional especializado, estratégico, dentro das instituições em que ele atua, tá? E a instituição pode ser federal, estadual, municipal, social, civil, enfim, é restrita àquilo que a gente chama de vida intrafísica ou dimensão intrafísica. Por exemplo, prefeito, governador, presidente, secretário dos órgãos administrativos na prefeitura e assim por diante, tá? Aí vem a figura dos paragestores, que é a denominação dada à equipe extrafísica técnica especializada que trabalha assistencialmente na para-administração pública, em parceria com o cidadão multidimensional. E a gente, então, em boa hora, a gente vê muito isso, essa questão toda que a gente está vivenciando, que é a era do irrompimento, né, da interassistencialidade planetária, ou seja, a era onde a assistência emerge de uma maneira abrupta, né, violenta, a necessidade. Né, ela aparece como premência, como uma urgência em todos os setores da sociedade, setor da saúde, das finanças, no setor profissional, tudo isso carente de assistência. Então, a presença desses paragestores públicos, equipes extrafísicas técnicas especializadas para atuar nesse momento de transição planetária, é fundamental esse conceito de para-administração pública. E a presença e a noção do que seriam os paragestores públicos. Então, isso é muito importante. Então, vem aí a atuação do cidadão multidimensional através de um formato que a gente idealizou, que é o formato de uma oficina, que é aquele local onde a gente tenta consertar, tenta melhorar, tenta aperfeiçoar determinada situação, determinado objeto. É a oficina. Então, o que seria a oficina, ou oficina da cidadania multidimensional? Seria aquele laboratório interassistencial, fundamentado na abordagem pesquisística de um determinado bolsão holopensênico, tipo saúde, economia, meio ambiente, e que vai ser epicentrado, ele vai ser o líder assistencial desse setor, desse bolsão. Então, ele pode ser tanto homem ou mulher, tá? E vai exercer a sua oficina principalmente no exercício teórico e prático dentro da técnica assistencial planetária, a APROCIM. Então, a APROCIM, na verdade, seria um conjunto de oficinas, né? Cada uma epicentrada por um aproximador, liderada interassistencialmente por um aproximador. Então, com o objetivo de ajudar as reurbanizações extrafísicas, principalmente acelerando o reflexo na sociedade intrafísica. Então, o aproximador seria aquela pessoa, né, que tem uma postura de liderança interassistencial em algum setor, né, da sociedade. Ele pode até não estar epicentrando, liderando uma oficina, mas a sua participação semanal na APROCIM promove uma doação de energia consciencial para que seja usada em várias oficinas que estão em conta dentro da atividade APROCIM. Então, isso é muito importante que a gente entenda o que seria a oficina da cidadania multidimensional. É aquela oficina onde o cidadão mesmo vai sujar suas mãos, no bom sentido, vai bater ferramenta. É aquela oficina mesmo de consertar, de tentar melhorar, de tentar qualificar alguma situação ou algum objeto. Bom, então, além da oficina, né, que é a oficina da cidadania, também dentro dos recursos interassistenciais planetários, tem um recurso mais atual, que é o chamado quadrante holopensênico planetário. Então, quadrante holopensênico planetário são neoconceitos que podem constituir recursos técnicos interassistenciais planetários,
de maneira a contemplar uma nova era, que a gente já comentou, a era do irrompimento da interassistencialidade planetária. Lembrando que irrompimento é um conceito de que algo que surge de maneira abrupta, violenta, uma necessidade forte, entendeu? Preemente. Então, é o fenômeno de manifestação abrupta na sociedade, na parasociedade planetária, onde existe uma necessidade muito grande, muito premente de interassistência, para que a mudança, né, a transição seja feita de uma forma mais equilibrada possível. Isso seria a era do irrompimento da interassistencialidade planetária, onde o papel do aproximador é muito importante. Então, todo aproximador deve se sentir, né, muito grato por estar participando dentro de uma atividade de interassistência planetária, nesse momento de transição. Eu estive lá, eu participei assistencialmente nesse momento de transição. Eu dei a minha energia, eu estive solidário assistencialmente com toda a sociedade, com vários segmentos de sociedade. Eu assumi um quadrante holopensênico planetário. Isso passa a fazer parte da minha folha evolutiva ou ficha evolutiva pessoal. Então, tem minha assinatura. Quando eu vivi no planeta Terra, entre os anos tanto e tanto, eu assinei, eu participei, entendeu? Conta do meu currículo. Então, isso é muito importante, assim como é importante também outras tarefas, como, por exemplo, a tarefa do Carlos, que ele se dispôs a apresentar uma condição melhor para quem quer investir na escrita, na organização do seu dia a dia. Então, todas essas tarefas assistenciais são muito bem-vindas na folha ou ficha evolutiva pessoal de cada aproximador ou de cada habitante do planeta. Então, o quadrante holopensênico planetário seria o conjunto de setores holopensênicos, correspondentes a uma quarta parte do planeta, de maneira a constituir um campo multidimensional interassistencial. É dividir o planeta em 4 partes e cada parte seria, então, um quadrante holopensênico planetário. Por que quadrante holopensênico? Porque cada quarta parte tem a sua característica, tem a sua sociedade típica, tem a sua educação, tem a sua história, tem o seu folclore, tem as suas necessidades, tem a sua política, tem o seu sistema educacional diferente, uma da outra. Então, o planeta, ele tem as suas diferenças, entendeu? Então, a gente dividiu essas diferenças em 4 partes. O quadrante norte, né? O quadrante norte ocidental, o quadrante norte oriental, o quadrante sul, né, ocidental, e o quadrante sul oriental, cada um dentro das suas necessidades interassistenciais. Então, por exemplo, na África, nós temos aqui um conjunto de necessidades específicas da África. Cada país, portanto, também do continente africano, tem as suas necessidades peculiares daquele país, dentro do seu aspecto social, político, de saúde e assim por diante. Então, de repente, há uma tendência muito grande, né, uma necessidade também muito grande de assistência a todos esses quadrantes, cada um dentro da sua necessidade assistencial. Então, por exemplo, o Carlos, morando lá em Brasília, o Newton, morando em Brasília, sendo aproximadores, eles têm toda uma condição também de promover uma assistência para esse setor de Brasília, tanto no aspecto educacional, político, social, enfim, qualquer necessidade desse setor, está lá o Carlos e o Newton dentro da sua disponibilidade, trabalhando com os paragestores, dentro daquela necessidade intrafísica, daquela necessidade dos gestores. Então, é um conceito muito importante, novo, mas muito importante, que a gente procura incentivar, né, que as pessoas questionem sobre essa possibilidade e dentro daquilo que a gente comentou, que é o princípio da descrença, não acreditando em nada, mas simplesmente vivenciando. Então, nós temos aqui na cidade de Jundiaí os aproximadores que participam, portanto, da técnica energética planetária APROCIM, que moram, que residem, que se localizam aqui em Jundiaí. Então, nós temos
aproximadamente 14 aproximadores, e falta o Jezrael, seriam 15 aproximadores na cidade de Jundiaí. E isso tudo pode dar um estofo energético assistencial. Então, não, é que o Jezrael está aqui, o que faltou foi o Gotardo. Só um detalhe, Gotardo, faltou o Gotardo. Não, vamos incluir, o Jezrael está aí, o segundo da lista, faltou o Gotardo. Então, o Gotardo também está presente, dando sua força assistencial para o setor de Jundiaí. Muito embora a oficina dele possa ser uma oficina específica, né, que não tenha nada a ver com a cidade de Jundiaí. Pode ser, mas, enfim, a presença dele como aproximador é fundamental por conta do estofo energético que é doado para esse setor holopensênico. Então, vamos lá. O Antônio, o Toninho, né? Ele trabalha epicentrando, liderando assistencialmente um setor municipal que é assistência social, moradores de rua. Então, nós estamos dando exemplo de oficinas da cidadania multidimensional. Então, o Toninho, o Antônio Bevenuto, ele tem lá a sua liderança assistencial dentro do contexto de moradores de rua da cidade de Jundiaí. Então, isso é muito importante, por exemplo, nessa situação desse frio enorme que nós passamos há alguns dias, a energia do Toninho liderando a assistência social nesse setor de moradores de rua é muito importante. Pode trabalhar para gestores e gestores, desenvolvendo uma assistência mais efetiva para os moradores de rua, desenvolvendo uma assistência alimentar, uma assistência de proteção ao frio, com cobertas, e assim por diante, despertando entidades que façam esse tipo de trabalho. Então, está lá o Toninho doando sua energia para esse tipo de oficina. A Tânia, né, Tânia Barberini, trabalhando na oficina do meio ambiente, e principalmente aqui no contexto da Serra do Japi, sempre doando suas energias, epicentrando, trabalhando com os paragestores dentro dessa proposta, né, de equilíbrio do meio ambiente. A Virgínia com a própria ação interassistencial com o gabinete do prefeito e secretários, que possam ter acesso a ideias novas, a intuições dos paragestores que trabalham com a assistência do gabinete do prefeito. E eu trabalho com a saúde, hospital e assistência à administração na saúde de Jundiaí. Então, que possa desenvolver novas ideias, novas alternativas, enfim, dentro do aspecto da saúde. Isso trabalha-se com gestores e com paragestores. Então, é muito importante esse conceito de oficina. E dentro dessa abordagem toda, o que acabou ocorrendo, vou falar um pouquinho mais rápido, por conta do tempo. Então, Jundiaí, e dentro do princípio da descrença, não quer dizer que a APROCIN é que seja responsável por isso. Não, é uma possibilidade. E é um exemplo que a gente está dando, assim como lá em Brasília, né, pode estar ocorrendo também aspectos de melhoria que a gente nem percebe, por conta da doação da energia do Carlos, do Nilton, da Talma, entendeu? Itupeva, por conta da Isabel, e assim por diante, cada um trabalhando a sua oficina, e às vezes é de um estado, é de uma cidade diferente da outra. De Hortolândia, a cidade de Hortolândia, aqui no estado de São Paulo, pelo Damiano e a Karina. Então, enfim, são as oficinas que a gente vai estudando o trabalho assistencial realizado dentro de cada setor. E aqui, como exemplo, a gente coloca a cidade de Jundiaí, uma casuística hipotética. Lembrando bem que isso não quer dizer que é por conta da APROCIN. Mas, enfim, Jundiaí, né, é o top 15 das cidades do futuro das Américas, pela gestão econômica durante a pandemia, durante o período da pandemia. Então, Jundiaí alcançou a 13ª posição nessa nova categoria e foi a única cidade brasileira nesse ranking, né, de avaliação. Então, ela foi incluída na 6ª edição do Cidades do Futuro, pela FDI Intelligence.
A pesquisa compreende todas as cidades de pequeno, médio e grande porte, de todas as Américas, que foram avaliadas em 5 categorias: potencial econômico, amigo dos negócios, capital humano, estilo de vida, custo, eficácia, conectividade, e Jundiaí se destacou em 8º lugar na categoria custo-eficácia. Bom, então Jundiaí foi a única cidade brasileira, né, no novo ranking de gestão econômica, e 13º lugar na gestão de investimento. Bom, a lista, durante a pandemia, óbvio, né? A lista de cidades que Jundiaí incluiu foi a única cidade brasileira a constar da lista, e é específica para reforçar ações de investimento e adaptação de estratégias para manter a economia durante o período da pandemia, né? Então, os quesitos ou requisitos refletem os esforços feitos através dos investimentos para manter a visibilidade no contexto da crise do novo coronavírus, a visibilidade, a contextualização dessa crise, a realização de programas-chave no desenvolvimento econômico durante a pandemia, o investimento para a recuperação econômica, a transição das ações de gestão para o online, traduzindo todas as informações em formato digital e em plataformas de última geração, que é o trabalho que o Carlos estava fazendo na escrita, a prefeitura colocou dentro do aspecto administrativo dela, né? Bom, então está aí a relação, né, e a colocação de Jundiaí na 13ª posição, São Paulo, Brasil. A gente vê lá no ranking, né, a primeira, Nova York, os Estados Unidos. Então, faz parte lá do primeiro quadrante holopensênico planetário, quadrante norte-ocidental, e assim por diante. Então, a gente vai procurando entender, dentro desse contexto, talvez um pouquinho de ajuda por questão dos cidadão, né, multidimensional, por exemplo, dentro das suas oficinas, podendo dar uma gotinha, né, a mais de energia para que tudo isso aconteça com o tempo. A gente, às vezes, não percebe essa eficiência ou essa eficácia interassistencial, mas é muito importante que a gente passe a considerar a viabilidade disso tudo, passe a considerar a possibilidade de ser algo viável. Então, futuramente, provavelmente, toda cidade tenha lá os seus grupos que trabalhem com a para-administração pública. Então, isso é muito importante, por conta de que o intrafísico trabalha ao lado do extrafísico, dentro de uma parceria de reurbanização. Reurbaniza o extrafísico, reurbaniza o intrafísico. Você ajuda a reurbanizar o extrafísico, você ajuda também a reurbanizar o intrafísico. Por quê? A consciência que foi reurbanizada, patológica lá do extrafísico, ela tem que vir para o intrafísico numa estrutura cada vez melhor, numa educação cada vez melhor, numa saúde cada vez melhor, num programa de assistência cada vez melhor, por conta da sua reeducação consciencial. Então, o cidadão vai contribuir dentro dessa visão, dentro desse aspecto. Bom, teriam muito mais coisas para a gente bater papo, mas por conta aí da hora a gente vai parando por aqui, e se alguém quiser complementar alguma coisa, comentar alguma coisa, fique à vontade, o CVA é para isso, para bater papo também. Então, vamos lá. Gotardo já levantou a mão. Sim, muito oportuna a sua colocação, foi excelente trabalho, viu, Walter? E eu vejo que aí só vem aumentar nossa responsabilidade, né, em função até do que você colocou, que estamos no momento de transição. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Me senti assim, muito mais assim, apto para assumir maior responsabilidade sobre o meu trabalho dentro da Procim, né, da minha área, né, porque realmente estamos vivendo nesse momento, né. Eu acho que é o ápice do momento da gente colocar as mãos na massa, né. Obrigado, Gotardo, pelas suas considerações. Vamos lá? Eu queria falar rapidamente, só convidar os aproximadores que tenham suas oficinas,
que se quiserem compartilhar suas oficinas aqui no CVA, para que todos possam conhecer a oficina de cada um. Porque mesmo a gente não tem toda essa informação, então seria importante até para a gente ter a informação da oficina, a abrangência da oficina de cada um, e isso é bem bacana de ser disponibilizado aqui no CVA, né, que é um momento onde todos compartilham aí suas experiências. Então, fica aqui esse convite aí para aqueles que quiserem trazer no CVA a oficina de cada um. Muito bom. Quem mais quer colaborar, contribuir? Vamos lá, Márcia, vamos lá. Oi, bom dia a todos. Queria parabenizar o Carlos, né, pela apresentação que eu não comentei, que trouxe muita novidade para mim. Com certeza é um começo aí para eu ir atrás de novas ferramentas, né? E ao Dr. Walter por esse tema. E queria manifestar sobre a minha oficina, né, que desde o ano passado eu me juntei a esse grupo de aproximadores, que justamente tem a ver com a para-administração pública, né, na esfera estadual. Então, é dentro da para-administração tributária, né, que é uma área bem difícil, e difícil assim, que tem um potencial muito grande de colaborar com tudo e todos, né? Tudo passa por esse tema, né? Toda administração pública. E que coincide com a minha atividade também no intrafísico. Eu até, na época de escolher, como assim, eu vivencio aqui no dia a dia muitos conflitos, muita dificuldade nessa área, eu pensei, eu vou escolher uma outra área, né, mais interessante ou fora disso. E aí eu pensei, não, eu estou lá, estou envolvida com isso, com todo esse grupo, essas energias, e mais do que ninguém eu sei o quanto a melhoria nessa área pode afetar todos, pode contribuir, tudo melhorar na administração rapidamente, né? Então, a minha área é para administração pública, tributária, na esfera estadual do estado de São Paulo, né? Onde eu resido. Então, assim, veio muito a calhar, né, o tema de hoje com a minha oficina. E eu queria mencionar uma coisa que me chamou a atenção, logo no início da apresentação, os deveres do cidadão que estão na Constituição Federal e os verbos ali descritos, né, como eles dizem a respeito da assistencialidade, que foi, o primeiro era colaborar, né, colaborar com as autoridades, mas então trabalhar junto, né, então a gente está disponível, ter esse interesse, essa disposição de trabalhar junto com outras pessoas pelo bem coletivo, né. E o outro verbo que veio para 2 itens era proteger, né? Então, a assistência tem muito a ver com proteger a natureza, proteger o patrimônio público, social. Então, proteger está disponível também para proteger o que é de todos, né? Não só a gente não degradar, né? Não fazer mal, mas ajudar a proteger também, porque aquilo é de todos, né? E o outro verbo que é sensacional é respeitar. Então, aqui está respeitar os direitos sociais. Então, assistência também nessa coisa do respeito, né? Tudo é o que é de todos também. E isso a gente pode fazer no plano intrafísico e em parceria com o extrafísico, né? Que é o trabalho que a gente faz. Então, foi muito esclarecedora para mim esse tema, assim, para eu enxergar melhor o papel do nosso trabalho aí na esfera para a reurbanização, né? Então é isso. Muito obrigada e vamos em frente. Nós que agradecemos aí, Márcia, a sua participação, muito boa, muito mesmo, assistencial. Então, muito obrigado aí. E lembrando, né, gente, que nós estamos agora também ampliando o conceito de aproximador. Então, o aproximador
a rigor, ele é o epicentro interassistencial, ele doa as suas energias, ele faz esse trabalho todo assistencial, principalmente através das suas energias. Agora, não só através disso, mas através do esclarecimento, porque nós estamos no final do manual da APROCIM. Então, além de doar as nossas energias, nós vamos doar as nossas vivências, as nossas ideias, né? Então, é um outro tipo de assistência que também a gente vai levar para aquele que tiver interesse. Então, está aí o manual. Vamos convidar a Márcia aí, se ela tiver algum relato, né, Márcia? Podemos conversar até por conta de que nós estamos também complementando a tarefa do aproximador com o esclarecimento. Então, vamos pensar um pouco nisso. Mas, enfim, agradecemos a todos aí a presença de vocês e desejamos aí um ótimo final de domingo, tá? E um bom início de semana, com muito trabalho, já mexendo nos arquivos do Carlos aí, entendeu? E vamos que vamos. Tá bom, gente? Um beijão, então. Bom final de domingo aí.